Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Boa noite, Jorge. Maurício. Tudo É um bem? prazer estar com você aí. Então tá bom. Tá Eu aqui. vou simplesmente dizer para vocês não ficarem assustados aqui, esse ambiente noturno aqui, que não estou na caverna do Batman, não. Aqui acabou a luz em casa mesmo. Então, acabei de receber uma foto aqui do condomínio, um poste bateu aqui no. Eu tenho um auxiliar de iluminação aqui me iluminando, meu filhote aqui ajudando. Então eu vou fazer aqui o bate-papo hoje aqui sem luz, mas o que é importante não sou eu aqui, hoje é o doutor Jorge, doutor Jorge Rodrigues, é um prazer enorme estar com o senhor aqui. Eh, eu acredito que é uma oportunidade imensa, né, a gente ouviu um pouquinho, ouvi Eu me sobre sinto muito que feliz também, Maurício, de poder estar com vocês aí, é, principalmente com o o pessoal da Adtech, que deu uma colaboração muito grande na minha carreira, né? Principalmente onde eu consegui colocar a técnica bidimensional para funcionar de fato, com facilidade, foi graças ao trabalho da Adtech, né? Então, foi muito legal. muito bom. E o doutor Jorge é ortodontista, é cirurgião, é periodontista. E o mais interessante que é aquele professor que dá aula com um sorriso no rosto o tempo todo, né, é um professor Eu encantado, adoro fazer apaixonado que isso. faz, então, é com um sorriso no rosto o tempo todo, muito feliz. Eu tive algumas Hoje eu tive algumas oportunidades de conversar com o doutor Jorge e sempre foi muito agradável, né, porque tem muita história para contar, tem muita coisa gostosa para a gente ouvir. Então, acredito que todos vão aproveitar hoje. Por favor, quem quiser fazer pergunta aí no decorrer da apresentação, fique à vontade, é, escreva no Q&A, eu interrompo ele, faço a pergunta, fique à vontade. eu gosto muito de contar história e dia 20 de março é Dia Internacional do Contador de História, entende? Então, eu nasci no dia 20 de março, entende? Então, Então tá hoje explicado, tá explicado. eu dou aula contando história, né? Então, é muito legal, porque há muitos anos, né, de carreira, né? Então, formei em Muito legal. 1977 e me preparei, assim, para dar aula, né? Desde a época da cirurgia, lá no hospital lá da Fluminense, no Antônio Pedro, e o professor já deixava a gente dar umas aulinhas lá para a turma da graduação. E meu primeiro emprego foi de professor, né? Logo em 1980 eu já começo a dar aula, entende? Então, depois a gente entra um pouquinho depois na orto, mas tem muitos anos nessa estrada aí. E Que gosto bom, muito. Quando a que pessoa bom. quer que chama de doutor, não, me chama de professor, se quer fazer uma homenagem, me chama de professor. É que eu adoro ser, né? Excelente, muito bom. Então, professor Jorge, me conta um pouquinho da onde que vem essa história da ortodontia bidimensional, que está tão na moda hoje, né? O pessoal falando, conta um pouquinho, conta pra gente também a experiência com o EasyClip, como que foi esse entendimento aí, desenvolvimento junto com o EasyClip, como que isso se encaixa? Encaixa sim, Maurício, é porque, olha bem, a gente aprende tudo com muito sofrimento, né? Por isso que hoje eu estou rindo à toa, entendeu? Porque a época do sofrimento já passou, né? Quem fez ortodontia sabe o que é um arco ideal, sabe o que é um inferno, né? Você tem que fazer 30 e tantas dobras num fio para inserir ele dentro de um grupo de slot, né? Onde todos os breques eram iguais, então era mais de 30 dobras, dobra de primeira, dobra de segunda, dobra de terceira. Eu estava um pouquinho desanimado, né? E um amigo falou, vai fazer um curso de bag, porque bag só trabalha com fio redondo. Aí eu fui fazer um curso de bag, né? É muito interessante, as pessoas que quiserem procurar, vão encontrar no livro do Profit, talvez as edições mais antigas, eu não me recordo bem, até andei procurando. Ele disse que antes do advento do Straightwire, nos Estados Unidos, está escrito no livro dele em algum lugar lá, a maioria dos ortodontistas norte-americanos usavam bag. Eles não usavam Adwise não, porque bag era mais simples. Tá certo? O bag era um gênio, né? O bag desenvolveu uma mola para dar torque, uma mola para fazer primeira ordem, segunda ordem, uma mola para fazer terceira ordem, né? Então, aí a gente já
Mas também era muito complicado, era difícil demais. Esses dias no congresso em São Paulo, tive com um senhorzinho, tem 70, né? Ele estava um pouquinho mais velho do que eu, está com 80 anos, falou, até hoje eu faço bag. Eu falei, pessoal, isso é um gênio, né? Fazer tudo aquilo numa dificuldade muito grande. Mas eu nunca fiz bag, assim, não tem um caso ou outro. E logo depois apareceu, você estava falando aí do seu pai também, né? De curso de Rictes, né? E eu fui fazer um curso de Rictes, e o Rictes aí já me entregava um bracket pré-ajustado de canino a canino. Então foi muito fácil tirar esse conceito na cabeça. Se o bag só usa fio redondo e só usa a mola de torque, e o Rictes me dá o bracket pré-torqueado de canino a canino, aí foi muito fácil chegar à conclusão de que eu podia fazer o straight wire dessa maneira. Então era o edgewise posterior e eram os breaks pré-ajustados do Rictes de canino a canino, para aqueles casos em que eu precisava de fazer retração, porque eu tenho que confessar a deficiência. Para mim, era mais fácil eu reconstituir um assoalho de órbita faturado do que dar torque na mão. Pois é. Esse torque na mão, eu já conversei com alguns colegas, falaram, isso é uma coisa impossível do ser humano fazer, saber exatamente a quantidade de torque que o indivíduo precisa, entende? Sim. Então no taipodonte que você via como é que era desgraçado aquilo, né? Quando você E dava um torque, aquilo era um desarranjo total. Eu me imagino. adaptei bem. Aí, contando a história, aí surgiu o Straight Wire, aí nós já estamos chegando ali nos anos 90, aí aparece um colega, fala assim, ah, Jorge, vamos para os Estados Unidos fazer um curso de Straight Wire, que surgiu um negócio interessante lá e tal. Aí a gente foi para lá, e eu achei que eu tinha chegado no paraíso, né? Quando eu fui, voltei, montei aqueles brackets Straight Wire, né? Eu vi que eu estava só a um passo do paraíso. Porque na terceira ordem, qualquer técnica straight wire, ela fracassa, né? Tanto que se pegar um livro da técnica MBT, ele diz assim, olha, se você vai fazer a retração, você tem que dar torque na mão, né? O Roth, né, fazia aqueles duplo buraco de fechadura, né? E aí ele Sim. conseguia fazer o efeito Gable com aquelas dupla chave, aí ele dava torque também, né? Até um colega aí há pouco tempo postou um negócio interessante. Ele falou: ó, só faz straight wire quem usa slot diferente. Porque senão, uma hora você vai fazer uma retração incisal, você vai ter que dar torque na mão, não tem como, né? Então, aí tem umas coisas, fala, mas não se usa mais fazer extração em ortodontia. Então, como é que você vai camuflar uma classe 2? Né? Tudo bem, os brackets, hoje o paraíso para mim são os easy clip, né? Desliza com facilidade. Ah, poxa, o paraíso chega quando eu estou chegando no fim da carreira, tá? Isso que complica, né? Estou com 70 anos, então a gente já não está mais com aquela força total de continuar no consultório, essas coisas todas. Mas hoje a facilidade é muito grande. O ortodontista hoje que quiser estudar, ele tem que estudar diagnóstico, ele tem que estudar planejamento, porque as ferramentas, né? As ferramentas são muito boas, né? Hoje a gente tem mini implante, a gente tem brackets pré-ajustados, a gente tem o straight wire, né? Porque a pessoa acha, Maurício, que essa coisa, você parece que inventou. Não, eu não inventei, eu achei isso muito óbvio. Quando chega é, as redes sociais, né, isso já no século XXI, é que a gente começa a saber o que estava se fazendo lá na América, né, e começa a ver que o Scud, né, a gente fala Scud, a gente fala Schott, ele já usava sistema bimétrico desde 1975, antes do Straight Wire. E eles usavam o slot 16, exatamente para, como eles não tinham fio na etinol, para aproveitar a resiliência do fio. Então, uma vez eu dei uma pressão de brecht minha para o Martin Epstein, né? E ele comentou comigo que eu não fazia técnica bidimensional, eu fazia sistema bimétrico, né? Porque o sistema bimétrico usa o canino com slot menor, e eu uso o canino com slot menor. As outras técnicas bidimensionais, elas usam o canino já
o slot 22. Então, essa basicamente é a diferença. Eu tenho muito argumento. Um amigo aí de Poços de Caldas um dia me mandou aqui um WhatsApp, falou, o Daniel Salles, ele falou, eu queria que você me convencesse a usar o slot 18 em vez de slot 22. Eu falei, rapaz, isso aí dá uma conversa longa, entende? Mas é muito melhor. Depois eu perguntei, e aí, se convenceu? Ele falou, rapaz, fiquei convencido. Acho que já falei muito, deixar a turma perguntar aí. Vamos lá. Ainda não tem nenhuma pergunta, mas vamos ouvir. Essa percepção, né, de usar brackets com slot diferente, veio de que ano isso? Que ano que... 89, por aí, 88. Depois de sofrer demais, né, Maurício? Daí começa já 89, 88, ninguém falava isso, né, nessa Não, época. não, Ninguém não, falava, não, né? não. Eu não deixava ninguém falar também, né? Porque afinal de contas, eu estava usando algo para mim novo, né? Eu não posso usar uma técnica, eu não tenho um centro de pesquisa que eu vou pesquisar uma técnica, né? Não tem. Como é que eu vou? Eu falava com alguns colegas, e esses colegas me chamavam assim de maluco, entende? Olha, você é doido, tal, né? Até esse dia tive com um professor famoso aí e tal, em São Paulo, eu falei que está fazendo técnica bidimensional e tal. Aí eu falei com ele, rapaz, que bom que você está fazendo técnica bidimensional, agora ninguém me chama mais de doido. Ele falou, talvez tenha só mais um doido aí ou outro. Não, tem Tem muita fazendo gente, né? técnica, muita gente fazendo técnica bidimensional, graças a Deus. Inclusive o professor Salles, né, lá de Poços de Caldas, né? Tem um pessoal Sim. também de Alfenas, tá? Eu leio artigo deles, eu gosto de ver artigos hoje falando de técnica bidimensional. Ah. Né? Tem o E pessoal da PUC aqui de BH também, já está fazendo técnica bidimensional. Isso é a, confortável. a AdTech, né, ela criou uma prescrição, tem a prescrição Jorge Rodrigues, né? É, E é seguindo o EasyClip, né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa prescrição, né? Ele é ativo, passivo, e desde quando que tem essa técnica aí, para quem não conhece? era muito interessante isso, porque já durante o curso de ortodontia, eu coordenando já os cursos de pós-graduação da Estação Leopoldo, em BH, não existia uma técnica bidimensional que fosse vendida no Brasil, né? Então, eu tinha uma fábrica aí muito interessante, eu estava a trabalhar com o Brecht deles e eu falava com o aluno, ó, compra Brexit de Roth, de pré-molar superior e de molar também, e compra RICTS superior, e nós vamos montar a nossa técnica bidimensional aqui. Aí os alunos mandavam aquela relação, aquilo que eu fazia também quando eu ia para os Estados Unidos, parecia que o vendedor de material olhava para mim e me achava louco, né? Eu chegava assim, eu quero 100 bracket de canino direito, 100 bracket de canino esquerdo, ou 200, ou 300, ou coisa. Eu tinha uma clínica muito grande, o cara fazia aquilo, me entregava, e eu chegava aqui e ia montar aquilo tudo. Os meus alunos também faziam isso. E aí os alunos comentavam comigo, falavam, você é aluno do Dr. Jorge e tal, tudo bem. Eu falei, tomei a atitude de ligar para eles e tal. Não tinha ainda. Falou assim, não, nós não temos interesse de montar, porque isso é muito difícil. E aí a gente encontramos aí com o Alexandre, né? Sempre encontramos muito em congresso, para os Estados Unidos. Eu contei para ele a minha. Ele falou, vou montar para você. Aí ele montou, e depois chegou o EasyClip, né? Ele montou no Brecht, no primeiro Brecht, né, comum. Vamos chamar assim, o Brecht padrão, standard. Depois surgiu o EasyClip, né? E aí ele já monta e a gente já começa a ver que tem uma qualidade muito melhor. Eu lá no começo, lá há 20 anos atrás, quando começa a entrar no mercado o Brecht, o autoligado, a gente sempre tem alguma resistência. Será que isso é tão melhor assim? Tá certo? Será que isso faz uma diferença tão grande? Tá certo? E hoje eu digo que faz uma diferença muito grande, né? Tem um controle de torque melhor, tem um deslizamento melhor, então tem tudo para ser melhor. Então, que eu sempre eu digo para os meus alunos, eu digo para assim, gente, a gente não tem que economizar na ferramenta, nós não temos que economizar no mais barato.
E o que é caro no consultório são os impostos que a gente paga, energia elétrica, manutenção de equipamento. E a gente, por pouca coisa, a gente usa um bracket de má qualidade. E uma ferramenta que não tem uma boa qualidade, ela não tem. Ela não tem, você não vai ter um resultado, isso pode ser qualquer profissional, ele tem que trabalhar com a melhor ferramenta que existe. Aquilo que eu te falei, quando a gente chega no paraíso, realmente, quando você encontra um bracket que você consegue fazer expansão, que você consegue fazer deslizamento, controle de torque, porque o grande desafio, Maurício, as pessoas que estão me ouvindo, da ortodontia, do straight wire, é fazer a retração anterior, tá certo? Expandir, ele já não é um desafio assim para as outras prescrições de bracket, com slot 22, entende? Porque você, com bracket autoligado, com esses fios, a gente consegue fazer a expansão já com bastante facilidade. O calcanhar de Aquiles da ortodontia, para mim, sempre foi fechar o sagital. E hoje, com slot diferente, a gente consegue controlar o torque, a gente consegue fazer a retração, surgir os mini implantes. E mini implante é uma coisa muito fácil de fazer. Eu sempre digo para meus alunos, não precisa ter medo, não tem risco. Isso é uma coisa sem nenhum tipo de problema, é uma coisa fácil de resolver. Então, mas o mini implante é uma história interessante, já que você está deixando eu contar a história. Eu fui fazer um curso. A ideia é contar história aqui. A É, ideia é aprender essas histórias aí. eu fui fazer um curso em 90, 91 com o professor Cerbeiro, Alberto Cerbeiro, no Centro Europeu de Ortodontia, né? Até faleceu recentemente, não sei por quê. Todos esses meus ídolos estão morrendo. Então, o dia 19 de março é feriado na Espanha, né? Dia de São José. E eu estava lá fazendo curso e não tinha curso. E eu saí pela rua para caçar algum lugar para comer um cachorro-quente, alguma coisa assim. E comecei a observar que todas as placas de dentista, eles faziam ortodontia, fazia endo, fazia, mas todo mundo fazia ortodontia. Eu não consegui ver nenhum dentista que não anunciasse ortodontia. No outro dia eu procurei o filho do maestro, falei assim, eu chamo Alberto também, falei, Alberto, essa é a sensação que eu tive, que todo mundo aqui faz ortodontia. Ele falou assim, todo dentista na Espanha põe aparelho. Eu falei, mas vocês não formam especialista aqui? Ele falou assim, não, você não entendeu nada. Ele falou comigo, especialista aqui na Espanha é o camarada que trata, é o dentista, né? Que trata caso com extração. Sem extração, amigo, todo mundo Bo- põe aparelho. Botar o fio ali, alinhar e nivelar, pronto, né? Agora extração já. Aí tem que ir para o especialista. Então, existe essa categoria do indivíduo, e aqui no Brasil também nós não estamos muito longe disso, entende? É, Tem isso também, tem isso também. tem isso, tem clínicas aqui que os alunos falam comigo assim, mas lá nem fio retangular tem, professor. Agora, doutor Jorge, agora com sua experiência, né, sua vivência, já trabalhou, já experimentou muito fio, muito bracket. Qual que é a limitação, vamos dizer, não a limitação, o que que seria o mundo, né, o ideal, perfeito, entendendo que, vamos dizer, que não houvesse limitação metalúrgica. O que que seria o ideal? O crítico é a retração. Qual que seria o mundo ideal para trabalhar nessa retração hoje em dia? Vamos lá. Ou tá perfeito assim? Ou existe espaço de melhoria? O que que, na sua visão, Olha, isso é uma coisa muito interessante. Você me remeteu lá no passado, entende? Sei lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu fazia um curso com o Ricks, que era no Brasil. Tá certo? E o sim, Hicks, quando criou a técnica dele, os brackets pré-ajustados, ele criou 3 prescrições de brackets. Uma para braque, um para meso e um para dólico. O braque tinha aqueles 22 graus, o dólico, o braque tinha aqueles 22 graus que eu uso. O meso, 17, que é o que a MBT usa hoje. E o dólico ele usaria 12. E ele falou assim, aí eu lembro até, eu não sou muito expert em inglês não, mas deu para entender o que o tradutor perguntou para ele, entendeu? Ele falou, o que é que traduz isso? Ele falou que depois de algum tempo ele pensou assim, mas como que eu sou burro, tá certo? Por que eu tenho que usar 3 prescrições de Brecht se eu tenho uma variedade de fios que eu posso calcular exatamente a quantidade de torque que eu vou dar pelo calibre do fio que eu estou usando?
Então, um torque de 22 graus, naturalmente, ele é um torque muito grande. Raramente eu uso esse torque, Sim, tá certo? Só em situações extremas. Normalmente é usando. Tem um trabalho até do professor Alexander, né? Que ele fala que as pessoas pensam de uma forma diferente. Não, dizer ele mostra que você perde 5 graus para cada milésimo de polegada. Então você tem o cálculo de quanto o fio 18 por 25 vai te dar de torque, o fio 18 por 18, o fio 17 por 25, o fio 16 por 22 e o fio 16 por 16. Ô, Maurício, eu acho que nós atingimos. Isso também o Viazes trata desse assunto, né? sim, Então eu gosto muito de ler o Viazes. O sim. Viazes também defende aquela prescrição de Brecht com 20 graus. Ele não defende com 22, porque o Hicks já tinha o posicionamento dele com 22 graus, entende? Então, ele defende exatamente. Eu acho que nós atingimos com essa qualidade de fios que nós temos hoje. Porque eu sempre faço uma analogia da retração incisal com uma aviação, com um avião, tá certo? O avião precisa de muito torque para decolar. Então, sempre que eu estou fazendo uma retração, eu estou saindo com mais torque. Se eu precisar de perder torque, se eu precisar de baixar o bico do avião, só diminuir o calibre do fio. Lá no fim, eu preciso de fazer um ajuste. É como um avião, quando ele está descendo, ele está perdendo torque. Quando ele vai na cabeça da pista, ele sabe que ele tem que dar mais torque que é para a roda de trás bater primeiro. Tá certo? Ele levanta um pouco o bico do avião. Então, qual que é a percepção que eu tenho na clínica? Eu digo assim, olha, está faltando torque, nós precisamos levantar um pouquinho o bico do avião. Vamos colocar um fio 17 por 25 aí. O bico do avião levanta, você acaba de fechar aqueles espaços. Em termos de ortodontia fixa, eu acho que eu cheguei no limite, eu não desejo mais nada, não. Eu, Tá eu, satisfeito, satisfeito. estou satisfeito, né? A gente tem fios de muito boa qualidade, né? Você pensar nessa transformação martensítica, né, para austenítica, isso é um negócio fantástico, né? Você conseguir ter um fio que faz uma transformação martensítica, tá certo? Para austenítica, na temperatura da boca do paciente. Há pouco tempo eu falei isso com um engenheiro mecânico, ele falou, mas como é que funciona isso, entende? Porque hoje eles trabalham muito com isso também, né? Que tem peças de carro para entrar dentro de um radiador de carro, que ele tem que entrar na fase, no radiador, não, do sistema de rotatório do carro lá, esqueci agora a frase, que ele tem que diminuir de volume para entrar dentro da peça. A embreagem, não? Não, é do diferencial. Diferencial. Ele tem que Ah, diminuir de volume para entrar dentro da peça. Então ele entra na fase martensítica, eles têm que congelar aquela peça da fabricação. E a gente consegue fazer essa transformação. É o caso do stent, né, que as pessoas põem no coração aí hoje, né? Ele sai da transformação martensítica para austenítica na temperatura corporal. Eu li um artigo maravilhoso esses dias, um artigo da Faculdade de Engenharia aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá certo? Que o cara fala que essa transformação martensítica para austenítica é um negócio assim fantástico, entende? Que é realmente os fios super elásticos, são só os fios termoativados. Esses fios nitinol comum que nós temos que aí, apesar do fabricante colocar que eles são super elásticos, eles não são super elásticos. Super elásticos são os fios termoativados. Eles conseguem sofrer uma transformação definitiva, uma transformação plástica e ressuscitar, fazer como Lázaro, né? Ele volta à forma austenítica dele. Você consegue uma deformação permanente e vai para para uma memória ali naquela posição, né? volta à forma austenítica Sim. naquela determinada temperatura, e você vai querer mais o quê, né? Então, uma curiosidade que eu li nesse artigo, que eu não sabia o que era austenítica e o que era martensítica, entende? Não sei se você sabe. Isso é Sei por alto. é, que é, que é uma homenagem a dois metalurgistas, né? Um alemão chamado Adolf Martins e outro é uma homenagem a um chamado William Austin, tá certo? Então, essa transformação, esse nome,
tá certo? Tá em homenagem a dois metalurgistas, um alemão e o outro inglês, entende? Então, essas Sim. curiosidades que o professor adora, chega, conta para o aluno, olha, se você não sabe o que é austenítico, o que é martensítico, isso é uma transformação que você tem na metalurgia. Eu sempre explico, aqui em Minas tem muitas metalúrgicas, né? Eu sempre explico, sabe que aquele negócio está saindo, aquela fumaça toda lá, aquilo é que está sofrendo uma transformação austenítica para martensítica, bugando a baixa temperatura, para o aço ficar mais flexível. Eu acho que O- não precisamos reclamar de mais nada, não, tá? Em termos, é, nós precisamos de estudar ortodontia bastante. sim, doutor Jorge, acho que a ortodontia, né, ela foi baseada na indústria metalúrgica, né? A sua É, essência foi no metal, né? isso, é. E daí, como que foi a sua percepção quando chegou o bracket estético? Qual que foi a sua experiência? Era algo fácil de aceitar, algo que evoluiu muito? Qual que era esse, esse apelo estético, né? Era algo que realmente funcionava? Como que era isso daí lá no começo, né? Acredito que o estético veio, né? A gente lê artigos aí, década de 70 chegou os brackets estéticos linguais de plástico, né? Mas para bracket vestibular, que a gente vê com mais eficiência, a gente veio falar um pouquinho na década de 90, né? Olha, foi uma quebração de cara, sabe? Nossa, você está me fazendo lembrar de várias tragédias, entendeu? Achar que a ponto de eu chegar para o paciente e falar, não tem jeito de prosseguir, entende? Nós vamos ter que trocar esse negócio aqui. Mas eu nunca, assim, na minha vida, eu viajava muito para os Estados Unidos, eu ia todos os anos, né? Então eu comprava aqueles brackets e eu nunca cheguei para o paciente e falei, eu vou te cobrar mais caro por isso, até porque não era tão caro assim, entende? Eu fiz um estágio uma vez, 30 dias, num consultório do dentista em Santa Ana, na Califórnia, entendeu? E eu via como ele cobrava dos pacientes. O paciente queria aquilo, ele colocava ali sem cobrar nenhuma diferença. Por que não é para o dentista americano que não tem significado? O que custa é o trabalho dele, Sim, tá certo? sim, Ele não coloca o Brecht como uma coisa. E às vezes eu tinha um paciente adulto e eu oferecia aqui, ele falava, vou te botar um Brecht aqui, mas vai pagar, não, custa mais caro nada, nada. Aquilo era uma besteira, custava US$ 10 mais caro, não tinha muito significado. E aí me foi fácil lá no final, né? Naqueles casos de alinhamento, não tinha problema, né? A gente com bom fios na etinol, que a gente já tinha, a gente conseguia. Mas aqueles casos que eu me metia a besta, fazer retração, foi uma tragédia, tá? Eu digo que aí era trocar, botar slots 8 e tentar. Não foi uma experiência legal, não foi. Eu gosto de dizer que não foi. Aí depois começaram a surgir uns com slot metal, isso. aí já começa a ser uma coisa mais cara, entendeu? E Eu me recordo quebrava, mesmo assim quebrava a letra, você não conseguia não, aquilo é uma prender. desgraça. Aí teve um momento que eu conversei com um colega uma vez, e ele falando para a mulher dele, eu cheguei a um ponto, eu tinha tanto paciente, Maurício, eu tinha tanto paciente, que o paciente chegava e queria aquilo. Eu dizia para ele, eu não vou mudar minha rotina para atender um Sim, paciente, depois eu vou quebrar a cara, como eu já tinha quebrado, entende? sim, Foi uma tragédia. Tá certo? Eu acho até hoje esses breques estéticos uma tragédia. Então, o que que, no meu ponto de vista, ele serve, né? Depois o Ernesto chega, começa a trabalhar no consultório, a Clarice e tal, ele já começa a atender, mas hoje chegou o alinhador. Chegou o alinhador. Já que você não quer mostrar que está usando aparelho, já usa o alinhador, tá certo? Isso chama mudança de paradigma. Tem gente que adora esse termo, mudança de paradigma, né? Eu sim. também eu gosto, é a mudança do modelo, é o carro que mudou de modelo, é o carro que chega com câmbio automático, né? Olha que bacana o carro com câmbio automático. Eu nasci em 53, e dentro de 53, os fabricantes de carro automóvel americanos só fabricam carro com câmbio mecânico, com câmbio automático, Automático. né? Hum. Só do câmbio automático. 53, o ano que eu nasci, ou seja, 70 anos atrás, tá certo? Todos os carros saíam de fábrica com carro com câmbio automático, entende? Sim, E aqui no Brasil, até hoje, a grande maioria dos carros ainda são fabricados com câmbio mecânico, né?
dificulta a seguridade do passeio, porque a pessoa, como é que esse carro é mais seguro? Porque tu tá com duas mãos no volante, amigo. O carro tem que ser mais seguro. Então, para mim, a seguridade, vamos falar assim, num determinado momento, eu não atendi o paciente. Se era um caso de alinhamento, eu atendia ele, vou te atender. Mas se era um caso que envolvia grande movimentação, retração de canino, essas coisas todas, eu falei, não pego. Não Bem, pego porque foi uma tragédia, tá, Maurício? Foi uma bem, tragédia. imagina, professor Jorge, eu até pensei em nem citar, falar nada de alinhador, mas já que o senhor citou aí, eu vou, vou É, é, me sentir com liberdade de fazer questionamentos sobre alinhador, né? Como que o professor Jorge, com todo esse conhecimento e bagagem e história, né, que vem lá com os é. brackets lá atrás, que vem toda aquela história, como que é entender ou como é acreditar ou qual é a percepção do alinhador hoje em dia na sua cabeça, né? O alinhador, eu também acredito que ele foi evoluindo, mas o que que é o alinhador, né, baseado em todos aqueles conceitos de biomecânica que a gente, né, tão enraizado, tão definido, né? O alinhador ainda é muito não existe uma, entre aspas, "prescrição", não existe um protocolo que todo mundo aceita e concorda, ainda é um momento de aprendizado. Mas como que é na cabeça aí de um professor desse aí, que está há muitos anos na estrada, É, vem passando, né, por essa eu- evolução do bracket e chega o alinhador. é uma música do Raul Seixas que diz: Eu nasci há 5.000 anos atrás, não há nada nessa vida que eu não tenha visto demais. Quando eu estava fazendo o lançamento do Invisalign, né? Eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava sentado do lado do Janson, né? Esse que faleceu Do agora Guilherme, recentemente. do Guilherme. O Guilherme foi muito simpático, né? Eu conheci muito o pai dele, né? A gente sempre que encontrava, falava como é que vai ser o pai, aquela coisa toda. E nós assistimos uma palestra junto lá, e eu perguntei para ele assim, e aí, o que você acha disso? Ele falou, ó, eu preciso de observar melhor, mas ninguém vai entrar num negócio desse se não tiver uma percepção muito segura de que isso dá certo. Isso eu ouvi dele, entendeu? Não vamos aqui fazer um juízo de valor precipitado, tá certo? Porque certamente, a gente estava conversando ali durante aqueles intervalos, que ele falou comigo, certamente deve ter um estudo muito grande atrás disso, tá certo? E no primeiro instante eu olhei aquilo com receio, assim, mas eu sempre fui muito avançado naquelas coisas. Eu não fui desse cara de dizer esse troço não vai dar certo. Tá certo? Eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que experimentar, né? Você tem que ver, será que vai dar certo? E aí você me fez uma pergunta muito interessante sobre o que é que falta, né? O que é que falta para o aço, né? Para os breques. Eu diria para você, o que falta para o alinhador é fechar espaço. Tá certo? Buscar fazer aqueles casos de retração. Eu acho que é isso que falta para ele. Voltamos na retração. Voltamos na retração. É, o que eu acho que está faltando é uma forma de conseguir fazer uma contração daquele arco em caso de extração, porque eu estou observando aqui, você já consegue distalizar e tal, mas esse é um movimento muito lento, né? Falta um controle, porque eu sempre falo com meus alunos, olha, a ideia do bag, não sei se você lembra do bag, fazendo aquela mola de torque, o bag hoje estaria numa felicidade muito grande, porque ele conseguiria dar aquele torque com um alinhador. Lembra da mola, aquela Sim, molinha sim. de dar torque do bag? Hoje é muito mais fácil você dar um torque com alinhador, porque olha o tamanho que tem né, aquela vestibular e aquela lingual. E a gente vai dar torque. Por que que o desafio é você fazer uma retração incisal? Porque você tem uma alavanquinha de meio milímetro para anular um momento de 3.000 gramas. Esse que é o desafio da ortodontia, fechar o espaço. Por isso que dá aquela fobia do dentista de fazer, que na hora de fazer a retração ele perde torque, entende? Tem aquela desculpa, olha, se fizer retração aqui, você vai piorar o seu perfil, né?
Então, lendo o trabalho aí do Muxa, né? Você tá ele também, um cara que já faleceu, até mais novo do que eu também, né? Todos os dois aí eram mais novos do que eu. O Bucha falou que você só piora o perfil da pessoa, de esses indivíduos que tem um perfil naslabial muito aberto. Ele fez um trabalho, ele fez uma pesquisa, ele disse que você só vai piorar o perfil se você perder torque. Tá certo? A retração não vai fazer piorar o perfil mais do que ele já está piorando. Até porque é uma contração do lábio, o lábio se torna mais grosso. Então, quando você começa a chegar com essa desculpa, se eu fizer uma retração aqui, se eu tirar dois premolares seu, você vai piorar o perfil. Isso é a falta do conhecimento, do controle da mecânica. Tá certo? Então, o que que eu acho? Que no controle do torque, os alinhadores estão na frente do bracket. Tá. Imagina pelo tamanho da alavanca que você produz. O que é que precisa ali é conseguir fazer uma contração daquele arco para fechar o espaço, para. Mas olha, estava conversando com um professor meu hoje, eu digo assim, alguém tinha que levantar uma bandeira, assim diz assim, acabou o tratamento ortodôntico, esquece as contenções, vamos parar com as contenções. Por quê? Porque as contenções, Maurício, são uma tragédia. Todo mundo aí, o cara publica um negócio aqui, essa contenção higiênica provocou isso. Eu tenho dezenas de casos que foram as contenções retas, que jogaram raiz para fora. Culpar uma contenção ou outra é uma loucura. A contenção tem que ser muito bem feita, mas ela pode quebrar, o paciente pode não observar. A questão que eu faço a pergunta agora será que vale a pena a gente ficar fazendo essas contenções com esses alinhadores, a gente fazer um tratamento futuro daqui a 5 anos, 10 anos, depois ela vai, usa um aparelho durante 6 meses, realinha aquilo tudo de novo? Por que a mulher não coloca um silicone? O médico diz para ela assim, isso aí tem uma durabilidade de 8 10 anos, anos, de né? 10, 10 de anos, é. 10 anos, né? Eu botei um marca-passo aqui esses dias, não sei se você está sabendo. Sim, tô sabendo, tô sabendo. Foi muito bem sucedido. Entrou e saiu da, É, da, da graças, cirurgia sorrindo. graças a, graças a Deus, entende? E o cara falou comigo que isso aqui vai durar entre 10 e 12 anos, entende? Então tudo entra. Eu Sim, acho que o tratamento ortodôntico, nós temos que colocar na cabeça dos nossos pacientes que ele tem prazo de validade. sim. E hoje, com os alinhadores, né, você retorna ali o paciente. Agora, você vai colocar numa criança de 12 anos, uma contenção fixa, falta de higiene. Eu sou periodontista, né? Então, eu olho aquilo assim com coisa, mas todo mundo coloca, você acaba colocando também. Entende? Então, por que que eu já assisti algumas palestras nos Estados Unidos, as pessoas mostrando a placa, né? Essas placas dos Sim. alinhadores com contenção final. Aí o cara diz assim, bota um inferior, bota superior e vai dormir com ela. Mas você não usou é problema dele. Nós temos que parar com essa história de ficar com a responsabilidade dos Sim. pacientes serem responsáveis. Isso Eu acho que é. alguém tinha que levantar uma bandeira. Não é um dentista aqui do Muriaé que vai fazer isso, né? Mas eu concordo com o senhor. E uma coisa que. O senhor me fez lembrar uma coisa bem interessante. Eu estava na faculdade ainda, e agora eu não lembro que ano foi, se foi 88, 89. Tinha um simpósio de odontologia, odontologia, mas citava ortodontia na USP. E eu fui, acho que era acadêmico e tal. Dos professores eram o Interlandi e o Silvio Sal. Silvio, o Miyake Sal, não, Silvio é o filho dele, o Miyake Sal. E lá na discussão, a discussão era justamente essa, né? A ortodontia, ela só vai ser perfeita o dia que não tiver contenção. Então, ele botava ali a contenção como algo para segurar, que é algo que não é estável, né? Então, E hoje, né, indo se sentindo culpado, né, de não dar estabilidade. Mas eu acho que essa culpa, né, realmente não pode o ortodontista assumir, né? O ser humano ele não, é não pode, mutável não o tempo pode. todo, né? E como o dermatologista, você vai lá, estica a pele, daqui 10 anos enrugou de Mas novo, e seja para qualquer área, né? Seja estético ou não. Então é, é algo muito importante essa questão da contenção, mas a contenção é no sentido de não levar a culpa, é falar que, olha, eu finalizei um é, trabalho bonito, está aqui finalizado, mas isso não é estável, não tem mágica, né?
os meus professores diziam assim, ah, você perde muito do tratamento porque você não terminou o caso bem engrenado, essas coisas assim, aquelas conversas fiadas de professor, né, que é só professor, que não senta a bunda no mocho, que não atende paciente, tá certo? Então, aí quando você estuda Beg, por isso que eu acho muito legal o Beg, porque o Beg foi o primeiro cara a escrever lá em 1930 que os dentes mesializam, que pode esquecer de que o dente vai deixar de mesializar, o dente vai mesializar. Foi, tá certo? Outro que você citou aí, muito interessante, foi o Interlande, né? Quando eu vi uma vez um artigo do Interlande dizendo assim, só use fio retangular quando você precisar de torque. Se você não precisar de torque, não use fio retangular, porque isso só vai te trazer problema. Naquela minha formação da bidimensional, entende? Porque tem uma coisa que todo mundo pergunta quando você usa técnica bidimensional, eles falam assim, mas como é que você vai fazer para dar torque no premolar? Isso é uma pergunta muito comum, né? Eu só preciso, mas premolar não precisa de torque, amigo. Expandiu, deu condições, a oclusão acerta ele ali, né? É, a conclusão é certa, os apps estão sempre alinhados. Claro, Tá claro. certo? Tem um trabalho, eu li esse trabalho há muitos anos atrás, era um livro que um ortodontista americano, que era anatomista, chamado Spencer Tkinser, ele fez um trabalho onde ele fazia cortes anatômicos, e baseado nisso, o Begg criou a prescrição, a técnica dele, onde mostrava que por mais apinhados que os dentes tivessem, os apps estavam sempre alinhados. Depois a gente tem vários artigos disso aqui no Brasil, vários professores aqui, já publicando tomografias, mostrando. Eu mesmo tenho casos que eu pego, peço para fazer uma fotografia, que afinal de tomografia, que afinal de contas sou professor, e diz assim, olha esse apinhamento aqui, olha como é que os apps estão todos alinhados. Por que eu tenho que usar um fio retangular aqui? E outra coisa que as pessoas falam muito da técnica bidimensional, que ela é muito boa para fazer retração. Ela é muito boa para tudo. Ela é muito boa, Sim. na verdade, para fazer o movimento mesial. Houve um mau entendimento quando o Gianelli esteve no Brasil e lançou o livro dele, que eles traduziram dizendo que a técnica era uma técnica muito boa para fazer perder a ancoragem. Quem quer usar uma técnica que é boa para perder a ancoragem? Na verdade, o Gianelli queria dizer que era uma técnica que produzia a ancoragem anterior para fazer movimento mesial. O Sim. Gianelli tinha a técnica bidimensional não é uma técnica, é uma filosofia de trabalho. Não retrair tudo em pacientes que são biprotusos, retrair o suficiente para você ter a inclinação necessária. E como é que você faz um movimento mesial com slot único? Era um movimento muito difícil de ser feito. Então, o sistema bidimensional, ele te produz uma ancoragem anterior e facilita o movimento mesial, que muita gente tem na ideia que só facilita a retração, mas ele facilita o movimento mesial também, produzindo uma ancoragem anterior. Essa foi a ideia do Gianelli, né? Quando ele lançou essa Sim. técnica. Foi muito legal. Então, Ah, muito, pode muito, falar. muito legal esse bate-papo e lembrar como que era, mas eu vou aproveitar e vou explorar aqui um pouquinho o Claro, seu prazer. conhecimento, mas assim, no sentido, o senhor está envolvido com educação há muitos anos, né? Desde Então, 80. e continua dando curso de Certo. especialização. E no curso de especialização, né, tem um conceito, eu tenho que ensinar isso primeiro, depois aquilo primeiro. É, o senhor enxerga que o futuro da educação da ortodontia, ela tende a mudar? Ou vamos continuar? A gente tem que ensinar a base. Eu tive essa formação, então é difícil enxergar diferente. Eu tenho que ter o entendimento da base, eu tenho que ter entendimento do Edgewise para começar a raciocinar biomecanicamente. Será que a gente vai conseguir lá na frente partir de forma diferente, entender a biomecânica diferente? Eu não consigo, eu vejo, né, muita gente começando a mexer, acabei de fazer um curso de especialização e já só uso alinhador. Será que ele teve essa Aí não, experiência aí também clínica? não dá, né, Maurício? Aí Mas, também não dá. Eu então, acho que o cara, o indivíduo, para fazer alinhador, ele tem que ter um entendimento de ortodontia, né? Eu sim, acho muito sim. vulgar você querer colocar essa ferramenta na mão de todo mundo. Mas a minha maneira de ensinar, talvez daí eu vou perder um pouquinho da modéstia aqui, falando da quantidade de alunos que eu tenho, porque eu formo muito ortodontista.
E da onde que você trouxe essa filosofia de trabalho de colocar o cara atendendo o paciente no segundo módulo? Lá da cirurgia, porque no meu primeiro dia de cirurgia, o cara me botou dentro de um centro cirúrgico. Na hora que eu desci no pronto-socorro, tinha uma menina com o queixo cortado. Ele falou, sutura. Eu falei, eu nunca tinha suturado uma pele. Ele falou, mas sutura. Eu falei, mas não suturei. Ele falou, mas sutura, eu estou te mandando, não tô, eu vou anestesiar para você, agora toma agulha, sutura. Depois ele foi, cortou aquilo tudo, tá certo? E botou, foi me mostrando. No dia seguinte eu já estava abrindo pele. Daí, já um mês depois, eu já estava fechando a pele. Depois, eu já estava furando lá o osso para botar o parafuso. Depois, o amarrilho. Depois, aquilo tudo. E, por fim, demorou 6 meses para que eu secasse aqui a chegar no osso, que é a parte mais difícil, que você tem que sair ali do nervo facial, do marginal da mandíbula, senão você alege o indivíduo. Então, se eu 6 meses depois de entrar numa residência de cirurgia, eu consegui fazer uma fratura de mandíbula sozinho, por que que o indivíduo com 6 meses ele não pode estar botando aparelho no indivíduo com essa facilidade de serem teleguiados hoje através de um WhatsApp? Eu acho que essa que é a modificação. O aluno me manda o caso e eu digo para ele assim, monta o aparelho. Aí eu digo para ele, você não pode montar o aparelho. Você tem que pensar no dispositivo, você tem que fazer uma extração antes do alinhamento. E a gente vai fazendo isso, entende? Agora, por que ensinar o Edwise? Uma vez parece que foi o Zackerson, né, que ele foi questionado num congresso em Belo Horizonte sobre isso, e por que ele já não ensinava mais o Edgewise para os alunos dele, entende? Ele falou, mas se fosse assim, a Força Aérea Americana ia treinar piloto com avião da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se você gosta da analogia. Essa analogia foi boa. Gostei, eu Você nunca tinha tem que ouvido, eu treinar o nunca tinha piloto. ouvido. Eu tenho que treinar os meus alunos com Brecht, se for possível, autoligado. Todos são straight wire, ninguém vai montar. Tem no dia que vai dar aula de torque, a minha filha, por exemplo, ela fez curso lá na Turid, o Ernesto fez curso na Turid. Aí eu falo com ela, vai lá, mostra para a turma como é que dá torque e tal, se precisar de dar torque. Mas eu prometo para o meu aluno que ele nunca vai precisar de dar um torque na mão. Tá certo? Que o meu Brecht, o torque é negativo no incisivo inferior, e se ele precisar de julgar uma raiz para lingual, basta ele inverter aquele Brecht, entende? Que ele está com torque positivo. E aí, se ele saiu para lingual, bota o torque negativo, bota um fio retangular, esses fios maravilhosos que a gente tem aí, que você já pode começar o tratamento com ele. Sim. Então, se você precisar de um torque num premolar, uma aluna minha me disse esse dia, professor, aconteceu aqui, não sei que lambança que ela fez, ela tirou a raiz de um premolar, a ponta dele estava aparecendo aqui. Aí ela mandou para mim à noite, eu olhei para aquela e falei assim, olha, filhinho, eu vou dormir agora e você vai encontrar a solução por isso até amanhã cedo. Se você não encontrar amanhã cedo, você fala, não vou falar. Aí de manhã cedo ela mandou a mensagem. É para colocar o Brecht do canino no pré-molar? Eu falei exatamente isso. Tem torque positivo, vai jogar a raiz para dentro. Eu tenho que exigir que eles pensem, né? Isso é uma Certo, dificuldade. certo, Então você quando excelente. Olha, você, eu você quando ganhei minha noite só do comentário lá de ensinar o piloto americano com o avião da Segunda Guerra. Isso daí foi muito você bom. veio de um professor aqui no Isso daí Congresso dos Estados Unidos, é né? muito bom, muito O bom. meu inglês precário eu consegui entender exatamente o que ele queria dizer. Então eu acho que eu não acho que o Brecht vai acabar, eu não acho que a ortodontia fixa vai acabar, mas eu acho que o alinhador tem muita coisa para chegar boa aí, se Deus quiser. Tem melhorar Essa- bastante, mas tem muita coisa interessante. é, Mais uma pergunta assim que eu ouço, né? Tem rodas de ortodontistas que falam uma coisa, outro falam outra. Qual é o peso, né, da cefalometria no planejamento? Se eu botasse isso daqui alguns anos atrás, cefalometria era tudo, nada, né? Vamos pensar,
É tweed, é cefalometria, extração e pronto, né? Não deu ali o número, é extração. É, Isso daí mudou. Tem muita gente que hoje eu converso com pessoas, tem gente que fala, não, eu nem uso cefalometria mais, né? Não o- tenho para quê, né? Qual que é a na sua minha, visão nisso? na minha época era romântico, né? Você falava, oh, qual cefalometria que você usa? Isso. E o Cerveiro, uma vez, me falou o seguinte: me dê uma panorâmica em oclusão, uma foto de frente e de perfil de um paciente. Eu faço qualquer planejamento, tá certo? E qual que é o valor que eu dou à cefalometria hoje? Alguns dados que eu peço ao aluno para falar para mim como é que está o ímpa desse paciente. Tá certo? Eu sei que aquele paciente pode estar com ímpa muito elevado, está apinhado, posso piorar ele. Qual que é o SN-GOGN do paciente? Tá certo? Ele está com 38, está com 40, é um paciente idólico, ele é um paciente BRAC. Eu peço aos alunos para me dar esse dado, para eu ajudar a fazer o planejamento. E eu ensino uma análise que chama análise Sassuni. Não tem que ensinar uma análise, né? Não sei se você conhece a análise Sassuni, entende? Mas dá uma Não lida, né? conheço. Não conheço. Ela é muito interessante, que é uma análise que não tem número. Tá certo? O arco que sai da espinha nasal, do ponto N, se passou pela espinha nasal, passou pelo pogônio, esse paciente é classe 1. Tá certo? Se o pogônio estiver atrás, ele é classe 2. Se o pogônio estiver na frente, ele é classe 3. Para o sujeito ter um documento para dizer esse paciente é classe 1, classe 2 e classe 3. Mas olha, quando eu fazia ortodontia, paciente atendendo, eu me lixava para cefalometria. Eu acho que ela tá no fim, entendeu? Isso vai ser substituído por quê? Pelas tomografias, que vai te dar os limites das suas possibilidades de movimentar, de retrair. Tá certo? Eu praticamente, a gente ensina análise cefalométrica porque está dentro de um programa, né? Tem que ensinar a TWID, tem que ensinar. Aliás, a TWID, para mim, é a mais inteligente delas, porque é a mais simples, não complica muita coisa. Sim. Mas eu mesmo dispenso. Quando o Cerveira me falou isso em 1990, eu já tinha essa percepção de que aquilo não era uma coisa importante. Aonde que eu vi que a cefalometria não tinha importância nenhuma é quando eu fazia cirurgia. A gente tinha que fazer uma análise cefalométrica do paciente, ver o que ia dar, e na hora que metia a serra lá, aquilo encaixava onde dava para encaixar, entendeu? Então, não O tinha. plano, né? Faz um plano todo detalhado, mas na hora H ali você tem que. Na hora H aquilo falhava totalmente, entende? Já tinha estudado algumas análises cefalométricas quando eu fui fazer ortodontia. A vantagem é que eu já era periodontista, que eu já era cirurgião bucomaxilofacial e, e fui fazer orto já. Cara, um conceito que eu nunca aceitei foi de que eu não poderia terminar um tratamento com um paciente com a relação molar de classe 2. Olha que loucura que era ortodontia. Sim. Você não pode terminar com uma relação molar de classe 2. Depois o Profit publicou alguma coisa, todo mundo passou a aceitar. Qual que era a grande tragédia? Você tem um paciente com ímpa elevado, um overjet grande. Você tira 2 premolares, diminui o ímpa. Aí esse paciente vira cirúrgico. E isso eu vi acontecer muito, não comigo, né? Porque eu nunca dei bola para esse negócio. Aí veio a Julia Harf, né? Só que eu gosto muito. E uma vez eu fiz uma palestra no Peru sobre técnica bidimensional e no final eu não tive como não fazer um agradecimento, né? Uma pessoa tão importante ficar ali assistindo a minha palestra, né? E fui agradecer a ela, assim, pessoalmente. Ela falou: Você tem meu livro? Eu falei: tenho seu livro e carrego ele debaixo do braço como um documento. Porque quando a pessoa diz para mim: Você não pode terminar um caso de classe 3 com a relação molar de classe 3, eu digo: A Julia Harf diz que pode. Ela falou assim: Mas não pode por quê? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo, né, através dos anos, vivenciando muito. Essa é a vantagem de ficar velho, tá, Maurício? A vantagem, a vantagem é ter história para contar para gente. Não, a Sim. história é boa, E né? Eu olha, adoro dar eu aula. nem vimos aqui, mas já passou 1 hora de bate-papo. Ah, que legal. Assim, nem percebi, vi agora, porque eu estou controlando. Quem não viu no começo aqui da live,
eu tô com um desafio que acabou a luz aqui em casa, e eu tô controlando a bateria do computador e a bateria do celular compartilhando 4G. E no fim vai dar, certo minha apresentação. E eu vou dizer para vocês, né, foi um prazer enorme bater esse papo aqui, um prazer enorme, ouvir um pouquinho mais de histórias, e eu tive a oportunidade já de bater esses papos, né, doutor Jorge, com o senhor algumas vezes, eu tenho Ah, certeza então, que eu tenho o privilégio de tempo, vira e mexe, a gente vai se encontrar e bater esses papos, então isso é muito gostoso. Eu tenho que agradecer enormemente aí seu compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, foi muito muito gostoso isso. e eu tenho que agradecer muito, né, a Adtech, né, porque uma vez eu vi uma crítica também, uma crítica assim boba, né, do sujeito falando sobre técnica bidimensional num congresso, eu fui lá assistir, né, e ele falou o seguinte, assim, tem uns caras que mudam as boluagens ali e botam o nome dele na técnica, né, eu não pedi a Adtech para colocar meu nome, entendeu? Mas eu tive vontade de perguntar para ele, quer que coloque o seu? Você Porque a quer o seu nome. Adtech, porque a Adtech teve, acreditou no meu trabalho, né? Acreditou na nossa possibilidade de. E não é uma coisa fácil, né? Bancar isso, né? Então Sim. bancou, a gente tem uma gratidão muito grande. Esse exercício meu de gratidão vai ser eterno aí por vocês aí da Adtech, pelo Alexandre, pela Dilza, né? Pessoas que eu conheci há muitos anos atrás aí vendendo material de ortodontia, né? Que conseguiram dar esse salto na vida. Eu tenho muito orgulho de ser amigo deles e eles terem proporcionado essa possibilidade de ter uma técnica com meu nome. Vai dizer aí a vaidade da hora que todo ser humano tem, né? Não vou dizer assim, isso é besteira, não, isso para mim é importante, entende? Eu dizer assim, olha no catálogo, lá tem várias técnicas, uma é minha, né? Nasci É, aqui no Muriaé, né? E aqui é na uma é cidade uma é aqui. uma técnica vinda de Muriaé, né, e a gente eu convivendo ali com o pessoal da Adtech, vendo todo mundo, né, eu vejo que é muito gratificante ter, né, como os fundadores, né, Alexandre e Adilson, e isso está enraizado lá na É, empresa, né, o quão respeitam os profissionais, o quão eles respeitam os ortodontistas, e aí ter uma técnica, acho que acredito que uma das mais vendidas lá na Adtech é a Jorge Rodrigues, né, então isso também é muito legal. os funcionários lá me falam, vende bastante e tal. Tem um cara que falou, vendeu para Atibaia ali. Falei, quantas bocas, cara? Você acha? Eu vendi 800 bocas lá para Atibaia. Eu falei, meu Deus do céu, será que o pessoal. Então, todo mundo que vê, que faz técnica bidimensional, toda vez que a Adtech me chamar, onde me chamar, né? Eu só não vou na China, né? Alguém andou falando mal da China pro senhor? Alguém andou Não, falando não, não mal da. falou mal, né? Mas eu não aguento fazer uma viagem desse tamanho mais. Eu acho que o marca-passo para. Mas em qualquer lugar do Brasil, se for para falar de técnica bidimensional, contar minhas histórias, contar essa relação bacana que eu tenho com a Adtech, uma relação profissional, uma relação de amizade muito grande, e estou à disposição, Maurício, para. Vamos fazer mais esse bate-papo aqui, muito gostoso. Vamos botar uns casos clínicos, vamos botar, além disso, a gente põe um queijo e vinho para tomar com o pessoal, completa o serviço, daí Vamos fica fazer isso gostoso. sim, né? Eu gosto muito de. Eu digo meu primeiro emprego, meu primeiro salário, olha só, eu tive ele 2 anos e 3 meses depois de formado, entende? Foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro e era de professor, tá certo? O cara um dia falou comigo assim, vai lá dar aula de periodontia, porque eu estou sem professor de periodontia. Eu fui lá e dei aula de periodontia, dei aula de cirurgia. E hoje eu dou aula de ortodontia, dou aula de biomecânica, né? Já te mostrei um sistema que a gente Sim. desenvolveu, analógico realmente, que ajuda bastante os alunos. Mas eu acho que o alinhador veio para ficar e vamos questionar essas coisas aí da contenção, né? A contenção tem muito papo aí para a gente conversar. A gente pode fazer um dia, chamar vários colegas para bater papo sobre contenção. É um excelente assunto aí para
É um assunto legal. Eu, por mim, eu acabava com elas, entendeu? Acabou o tratamento, fala assim: olha, daqui 2 anos volta aqui para a gente corrigir Volta a aqui, vou recidiva. botar um alinhador, Isso, né? a gente dá Não sei continuidade. se o Ernesto te falou, eu atendi uma menina, tirei 4 dentes dela, né? E coloquei uma contenção inferior, e essa menina não voltou 6 meses depois. Ela é muito bonita, gente, cadê aquela menina? Eu tenho ela nas minhas aulas, sabe aquela sequência? Primeiro alinhamento, depois retração, barra lingual, retração do canino, retração incisal, tem tudo fotografado, tudo bacana. E ela era muito biprotusa, tinha um olho muito bonito. E essa menina apareceu. Eu lá em Belo Horizonte apareceu aqui no consultório. Ela para a Suíça. Mudou para a Suíça e veio aqui casar em Muriaé e foi lá no consultório. Ficou queixando lá de que ela confessou que não usou a contenção superior, que o incisivo dela rotou um pouquinho. E ela já voltou para a Suíça de alinhador. Tá certo? Vamos, Voltou para a Suíça de vamos alinhador. complementar isso. É, tá certo? Já voltou de alinhador. Então, uma prova de que se ela tivesse faltando 15 anos depois para casar, em 6 meses nós íamos colocar ela, né? Ou até menos, né? Porque um pequeno apinhamento o alinhador consegue fazer com rapidez. É só mais uma história, né? Sim, De como o alinhador pode resolver esse problema da contenção. sim. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado, doutor Jorge. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que vale a pena a gente pensar em outros eventos aí, continuar esses papos. Eu acho que tem muita história para o doutor Jorge, professor Jorge. Não vou chamar mais de doutor, é professor Jorge vir falar com a gente. Eu gosto, né? E tem muita coisa. Eu agradeço demais aí sua atenção, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, é Quantas muito vezes eu bom fui mesmo. chamado, eu estarei presente, tá? Ok, Pode falar. muito obrigado. A turma Obrigado, aí que obrigado a todos aqui participando. Tem que agradecer também o cachorro que não latiu muito, nem as crianças que pularam muito aqui, e a bateria do computador que aguentou. Então tá bom. é isso aí, Maurício. Muito Obrigadão. obrigado a todos, pessoal. Um abraço Olha, aí na até turma a aí. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.